Continuamos com a função secante. A função secante, cujo domínio é esse aqui, o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja k inteiro, que é o domínio da tangente, tá? O domínio da secante é o mesmo da tangente. Em R, essa função, ela não é injetiva, não é injetiva, já comecei a sujar nas mãos, nem sobrejetiva. Logo, ela não é invertível, ela não tem inverso. Logo, ela não é o que? Invertível. Agora, você lembra o seguinte, a secante, que é o inverso do cosseno, ela é calculada assim, ó. Ela é calculada, tá? Você tem aqui o círculo trigonométrico, economizar no espaço aqui. Você tem o círculo trigonométrico, círculo de raio 1, centrado na origem, menos 1, aqui a altura também sendo 1, tá? A secante, ela é medida assim, tá aqui o ângulo X, aqui vai esse comprimento daqui para cá é a secante de X. Se o ângulo está aqui, no ângulo Z, passa a tangente, tá? Formando um ângulo de 90 graus aqui, tá? Essa medida aqui é a secante de Z. De modo que a secante, ela no intervalo 0π, ela tem esse gráfico, ó. Se você pega o intervalo 0π, é evidente que no π sobre 2 não tem secante, tá? π sobre 2 não é secante. A secante de 0 é 1 sobre o cosseno de 0 é 1, a secante x e y aqui. E enquanto aqui é u e v, tá? A secante de 0 é 1, então você tem a secante passando por esse ponto. Derivada da secante de 0 é secante de 0 vezes a tangente de 0, que é 0, a reta tangente é vertical. A secante de π, quanto é a secante de π? É 1 sobre o cosseno de π, que é menos 1. Então a secante passa por esse ponto aqui, tá? E a secante, ela faz o seguinte, essa reta aqui, a secante, se o ângulo tende a π sobre 2 pela esquerda, por valores menores que π sobre 2, a secante tem limite mais infinito. Então ela tem um gráfico assim, tá? E se ela passa por aqui, reta tangente também aqui é horizontal, e se o ângulo tende a π sobre 2 pela direita, por valores maiores que π sobre 2, ó, o que acontece quando o ângulo tende a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2? A secante tende a menos infinito, de modo que ela tem um gráfico assim. Isso, pelo menos, é o gráfico de uma função injetiva. Isso dá o gráfico de uma função injetiva, tá? E é o gráfico da seguinte função. Aí eu coloco um entretanto. Entretanto, a função ISEC, que é uma função que vai do seguinte conjunto, do intervalo 0 fechado, π sobre 2 aberto, união π sobre 2 aberto, π fechado, tá? No intervalo 1 mais infinito, união menos infinito menos 1,
tá? Nesse conjunto aqui, ó, no intervalo que eu vou colocar assim, que eu vou colocar menos infinito, menos 1, fechado, união 1 mais infinito. Veja que a secante, ela leva esse intervalo aqui bijetivamente nesse. E leva esse intervalo aqui, ó, bijetivamente nesse aqui. Ou seja, a função ISEC daqui para cá, dada por ISEC de x igual a secante de x, qualquer que seja x no seu domínio, esse contradomínio, que é o conjunto 0π sobre 2, intervalo, união com o intervalo π sobre 2π, fechado, ó, fechado, aberto, tá certo? Qualquer que seja x, ela é injetiva e também sobrejetiva. Logo, é invertível. Ela tem inversa. Aí a função inversa dessa função aqui, veja que isso aqui, que eu esbocei aqui, é o gráfico da ISEC. O gráfico da ISEC tem essas duas componentes, esses dois ramos. Tá? Então, sai a seguinte definição. A função inversa da função ISEC, a função inversa da função ISEC, ela é denominada função arco secante. Função arco secante, sendo denotada por arc-sec, ó, arco secante, arc-sec. E quem é o seu domínio? É a imagem da ISEC. É o intervalo menos infinito menos 1. Intervalo não. Esse intervalo, é o conjunto. Intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo 1 mais infinito. Tá certo? 1 mais infinito. Aonde? No intervalo 0π sobre 2, aberto, fechado aqui, união com π sobre 2, π fechado. É a volta. Tá certo? Sendo denotada por isso aqui. E é evidente agora você tem o seu gráfico. O gráfico, né, dessa função é assim, ó. Tá aqui o x, tá aqui o y, tá? E agora é o troco, né? O troco, deixa eu melhorar isso aqui. Na volta, x e y. Aqui você tem o π, aqui você tem o π sobre 2, tá? Aqui você tem o quê? Desculpa a desproporcionalidade. Claro que 1 é menor que π sobre 2, relativamente bem menor. Tá bom? E essa função, tá? O seu gráfico é assim. E aqui passa por esse ponto. Assintotando, viu? Então, esse é o gráfico da função arc-sec, arco-secante. A função arco-secante. É a inversa da ISEC, do que eu chamei com ISEC. Então, você tem as considerações a fazer com propriedades da inversa, né? Assim, por exemplo, o arco secante
e sec de x, isto é, o arco secante da secante de x, isso é igual a x, qualquer que seja x no domínio da sec, qualquer que seja x no conjunto, 0π sobre 2, união π sobre 2π, tá certo? A sec do arco secante de x, isto é, a secante do arco secante de x é igual a x, mas aí x é qualquer que seja x pertencente a quem? Ao conjunto menos infinito menos 1, esse intervalo, união que 1 mais infinito, tá? Sintetizando as duas numa só, dados x nesse conjunto e y nesse aqui, π, o y é o arco secante de x, se somente se o x é a sec de y, isto é, o x é a secante de y, caracteriza a inversa. Tá? Agora, observe uma coisa. Bem, vou deixar essas duas primeiras para observar o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar essa terceira. Tá, correta. Agora, observe o seguinte. Dado x no intervalo, observe quem é o arco secante de x. Ó. Dado x no domínio da arco secante, que é o intervalo menos infinito menos 1, união que 1 mais infinito, tá certo? União 1 mais infinito. Eu te pergunto, eu tenho três coisas a considerar aqui. Vamos logo direto à primeira. Quem é o arco secante de x? O arco secante de x, bem, se o x está nesse conjunto, quando eu pegar 1 sobre x, que é o inverso de x, 1 sobre x pertence a esse conjunto aqui, ó. Concorda? Que é o inverso de x. O x em módulo maior que 1 implica que o seu inverso em módulo é menor que 1 e não é 0. Tá? Então, eu tenho isso aqui como sendo o arco secante de quem? De 1 dividido por 1 sobre x. Só que isso aqui, observe uma coisa. Isso aqui é o arco secante de 1 sobre. O 1 sobre x está aqui nesse intervalo, está no intervalo menos 1, 1 fechado. Não é 0, mas está no intervalo menos 1, 1 fechado. E todo número nesse intervalo, ele é igual ao seno do seu arco seno. Então, o 1 sobre x é o seno do arco seno de 1 sobre x. Certo? Agora, quem é 1 sobre o seno de um ângulo? Então, isso aqui é o arco secante da secante do ângulo, da secante do arco seno de 1 sobre x. Acontece que se o x está aqui dentro, o arco, o seu arco, se 1x não, como 1 sobre x, como 1 sobre x está nesse intervalo, o arco seno de 1 sobre x, tá certo? O arco seno
de 1 sobre x pertence... desculpe. Isso aqui está correto, tá? Só que não é o arco seno. Isso aqui está correto. É o arco... O que é que eu tenho que colocar aqui? Passei aquilo lá. É o cosseno. Isso aqui está correto. O 1 sobre x é o seno do arco seno de 1 sobre x. Mas não serve porque eu quero. O que serve aqui é o cosseno do arco cosseno de 1 sobre x. Aí sim, 1 sobre o cosseno. 1 sobre o cosseno é quem? É a secante. Tá certo? É a secante. Aí o arco cosseno, né, professor? Isso aqui é arco cosseno. Aí agora eu tenho a forma correta, que estava errado. Se o 1 sobre x está aqui, aonde é que está o arco cosseno de x? Está no intervalo 0, π. E não é π sobre 2. Está nesse conjunto. Mas aí você vai ter o seguinte: como o arco cosseno de 1 sobre x está nesse conjunto, e para todo x nesse conjunto, para todo x nesse conjunto, para todo número nesse conjunto, o arco secante da sua secante é ele próprio. Então quem é o arco secante da secante desse número? Quem é? É ele próprio. É o arco cosseno de 1 sobre x. Então, reduzido o equívoco. Qual foi o meu equívoco? Eu cheguei aqui e coloquei seno. Não é. O que eu quero é o cosseno. E é verdade. 1 sobre x é o cosseno do arco cosseno de 1 sobre x. Mas 1 sobre o cosseno é a secante. Secante do arco cosseno. Mas o arco cosseno está aqui dentro. E para todos número aqui dentro, quem é o arco secante da sua secante? É ele próprio. Então está aqui. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: para todo x nesse intervalo, que é o domínio do arco secante, quem é o arco secante de x? É o arco cosseno de 1 sobre x. Isso por quê? Porque a secante é 1 sobre o cosseno. Então o arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. Daí sai a diferenciabilidade da arco secante. Não, ela não é uma função diferenciável, veja bem. Por quê? Porque, observe, ó, a arco secante, quem é a reta tangente aqui? Vertical. Quem é a reta tangente aqui? Vertical. Não tem derivada no 1, nem no menos 1. Mas, eu tenho o seguinte, daí, dado x, agora no intervalo menos infinito, menos 1, aberto, união 1 mais infinito, se eu estou nesse conjunto, o 1 sobre x não é 1, nem é menos 1. Aí o arco cosseno é diferenciável em 1 sobre x. Então, dado x aqui, pela regra da cadeia, olhando essa identidade aqui, ó, você usa a regra da cadeia, aí você conclui o quê? Que a arco secante é diferenciável aonde? Em x, e vamos fazer a conta para caber tudo aqui. Quem é a derivada do arco secante em x? Arco secante em x é isso aqui. Então fica a derivada do arco quê? Do arco cosseno, aonde, hein? Em 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x em relação a x, que dá quanto? Menos 1 sobre x2. Só que a derivada do arco cosseno, no número, eu sei, é menos
Quem é a derivada do arco cosseno em U? É 1